O que é que você acha da ressocialização do preso, por exemplo? Você acha que a solução é a ressocialização? Para mim, não. Não sei se seria a grande solução, mas é um caminho, né, velho? Eu acho que todo mundo tem uma chance de poder se ressocializar. Por exemplo, o Brasil é um dos países que mais tem detentos nas cadeias. Vez ou outra, quando está em destaque algum tema de segurança pública, tem uma ONG chamada Ressocialização do Bem, que faz uma parceria com o meu canal aqui, para a gente oferecer a oportunidade de cidadãos que veem na ressocialização uma solução plausível participarem desse processo aí, que é recebendo ex-detentos em suas casas. Sim. Você topa participar disso daí? Eu vou entrar em contato com eles lá. O problema é de que quando o período, porque eu fico entre aqui e Brasília, né? Aí então, não sei se... Não, a gente acerta. Você topa participar aí? A gente preenche uma fichinha lá e verifica para mandar para você um ex-detento. Depende. Aí tem que ver qual foi o crime que ele cometeu. Por exemplo, eu não colocaria em minha casa um cara que tem vários homicídios. Aí realmente não faz sentido, né? Eu acho que depende do Você acha crime, que a né? solução para ele é que ele responda pelos seus crimes, pelos seus diversos homicídios? Sim, se ele não vai responder, ele tem que ir em minha casa, né? Então eu acho que você não é tão a favor da ressocialização Não, assim. você tá entendendo o que eu tô falando. Boa tarde, irmão, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Qual que é a sua opinião sobre o governo Lula aí? Rapaz, o governo Lula, o que é que eu acho, né? Só o fato de a gente ter saído de uma mudança para um governo democrático, independentemente de quem fosse Lula, ou até mesmo se fosse um governante de direita. Mas eu, enquanto cidadão brasileiro, o meu alívio hoje é saber que eu consigo estar em um país que tem um governo democrático. Você votou nele? Votei em Lula. Você acha que ele representa adequadamente a democracia? Sim. O que você acha dos acenos que ele faz para o Maduro, lá da Venezuela, por exemplo, que a gente sabe que é um ditador sanguinário? Rapaz, se nós fizermos comparações com relação a ser ditador ou não, o governo anterior, por exemplo, também fazia ao príncipe lá da Arábia Saudita, né? Que também não deixa de ser um ditador. Eu acho assim, às vezes... O Lula também, só que ele faz em maior grau, né, digamos assim. Ele acena para essa galera, ele acena também para o Putin, que em certa medida o Bolsonaro também fazia. Fazia também. E que eu achei estranho, porque Putin, como o Bolsonaro, os bolsonaristas, eles têm uma ongeriza ao comunismo, né? E ele teve que engolir essa de Putin, né? Quando tinha a antiga União Soviética e etc. Então, quando ele foi para a Rússia, ele acho que ficou ali meio de saia justa, né? Com essa questão de que esses são pontos que a gente concorda. Só que, assim, em termos de democracia, eu acho que o Lula, ele acena de uma forma muito grave a ditaduras. E se ele pudesse instaurar à sua maneira, como ele falou há 40 anos atrás, que esse projeto comunista, socialista, em que o PT acredita, é um projeto de longo prazo. Ele faria também. Ele acena para essa galera que fez. A gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Não, mas é isso. A questão do acenar não significa que nós, enquanto brasileiros, teríamos uma ditadura aqui armada, entendeu? Por exemplo, agora, você acha que o papel dele naquilo que aconteceu no 8 de janeiro foi ideal? Ele agiu bem, o governo dele como um todo, para combater, para fazer seu papel corretamente? Eu achei que agiu. Eu acho que errado foi quem tentou depredar o patrimônio público aqui em Brasília. O que você acha do Flávio Dino, por exemplo, não entregar as imagens do Ministério da Justiça e dizer simplesmente assim, na cara de pau, apagamos, passou o período em que a gente armazena. Mas o cara sabendo de tudo isso, ele deixa que exclua. Mas é que vem a questão, essa questão que falam do apagar as imagens, será que seria imagem tão comprometedora a ponto de Flávio Dino não querer mostrar pela idoneidade que ele próprio tem? Tem um ditado que eu acho que é bem verossímil, assim. Não, mas Flávio Dino, quem não deve, não teme. Não faz sentido, assim, quem não deve, não temer. Essa coisa de discutir política principalmente agora com essa questão de polarização, que eu acho que existe, né? Cada lado defende o seu... Mas a gente não tem que defender o certo independente de lado. Mas eu acho que hoje, é como eu falei, independentemente de ser Lula, eu votei em Lula, né? E eu tenho um viés. Não te incomodou o fato dele ter um histórico de corrupção, um histórico no mínimo nebuloso assim em relação à conduta, à idoneidade pública dele? Mas é isso, quem a gente votaria na eleição passada? Entre Lula e Bolsonaro. Em primeiro turno não tinha muita gente? Mas quem? Todo mundo não foi nessa onda meio que assim. Mas agora deixa eu te fazer outra pergunta. Você acha que o Brasil hoje está melhor do que o que estava antes? Não, nos últimos 4 anos? Não. É isso. Tributação, opinião, por exemplo, tá te agradando?
Você, eu não sei se você é rico e tal, eu não sou, por exemplo. Eu sou é classe média. chão de Então, fábrica também, estamos né? na mesma. Fazemos compras no mercado ali de uma forma humilde, sem esbanjar. Sim, adquirimos sim. uma coisinha Mas ou tá outra mais barato ali. do que o que tava antes, não tá? Você não tá achando, não? Pelo menos Preços no meu de bolso... mercado. No O meu Globo bolso pesou mesmo, menos. o Globo que a gente sabe que No tem meu bolso um pesou- viés ideológico, acabou de divulgar o dado de que os preços no mercado superaram em dobro a inflação. Não, eu digo uma coisa a você com muita sinceridade. Hoje... O arroz Hoje- é um exemplo. Não, hoje eu consigo fazer... Toda semana eu tô no mercado e eu consigo perceber que tá bem menos do que Você foi. paga né? menos agora do que pagava, Menos por do que há exemplo, no 4 anos governo anterior. atrás, sim. Isso daí é fato. E eu posso dizer isso com propriedade porque toda semana praticamente eu tô no mercado. O arroz, você paga quanto hoje? Não sei se é de Na Brasília média. aqui, se é de Brasília. Eu fico entre Salvador e Brasília, lá e cá. Mas a média, 4,89. Assim, velho, a gente falar sobre política, realmente é a questão de ponto de vista. E como a gente tá trocando uma ideia aqui muito numa boa, Sim. sem ofensa, sem nada. Como eu te falei, eu tenho um pensamento mais progressista. Foi um alívio quando mudou o governo, independentemente de, como eu falei, de ser Lula, de ser um outro candidato que fosse, mas que o fato de Bolsonaro ter saído pra mim já foi um alívio. Esse pra mim foi... E No a gente primeiro percebe turno isso, você pô, votou no com Lula toda também, sinceridade, até no primeiro com turno. toda sinceridade, eu votei no segundo. E no primeiro? No primeiro eu tinha votado em Ciro Gomes. E aí foi pra Lula. E aí você contrariou as orientações do seu próprio candidato ali para não... No segundo aí eu fui Lula. Que o que não dá para mim é a gente se apegar a uma questão de Lula ou Bolsonaro sem enxergar Mas isso todas ainda as vai por demais durante muito possibilidades. tempo, velho. Isso é uma coisa que, pra gente conseguir tirar esse... Hoje, por exemplo, esse em 2026, Lula versus Bolsonaro vai você demorar. votaria para reeleger o Lula? Hoje? Não tem mais Bolsonaro está inelegível. Hoje, eu Mas qual digo seria um daqui outro para candidato frente. que em tivesse 2000 uma proposta por mais exemplo, o Tarcísio, por exemplo, lá de São Paulo. É um cara que... Tarcísio é uma perna esticada do Você Bolsonaro. acha? Ele é, velho. Ele é Por um quê? bolsonarista Ele não é mais... um democrata clássico, assim. Democrata, eu digo no sentido de ser um cara democrático, que se reúne até com o Lula mesmo para apoiar boas coisas para São Paulo. A gente indo para a área de segurança pública, por exemplo, em São Paulo. O que é que você acha da ressocialização do preso, por exemplo? O do governo de Tarcísio duplicou o número de ações da polícia militar lá emÃo Paulo, matando pessoas em São Paulo, vamos dizer assim. Você acha que a solução é a ressocialização? Para mim, não. Não, para mim, não matar mesmo, mas, por exemplo, se a aço. gente tem bandidos matando policiais ali à torto e à direito, como quem acena assim para o governo falando, olha, a segurança pública não está funcionando mesmo, a gente tem o nosso estado paralelo aqui, a gente está deitando e rolando e se vocês não fizerem nada, a gente vai dobrar a meta. Vamos seguir a Dilma aqui, vamos dobrar a meta quando a gente chegar lá. Você acha sentar o ferro assim seria a solução para a segurança pública? Mas... Cara, a longo prazo talvez não, mas a curto é. A curto o que você vai fazer? Sugira alguma coisa diferente aí? Não, é o que eu falo, que o cara cometeu um crime, a lei diz o quê? Pega e prende. A lei não diz pega e mata. Não, mas é claro, mas assim, você não vai chegar tá lá, querido, adentre ao camburão aqui, eles estão fortemente armados lá, o que você vai fazer? Você vê que a maioria ali, mesmo com toda a cobertura negativa da imprensa, não se apura que foi feita uma morte ali de execução, por exemplo. É troca de tiro, cara. Você mora em comunidade? Não, moro não. Pois é, eu vim de comunidade de Salvador e a gente sabe que existem algumas ações que são bem pesadas assim, sabe? E que tem muita gente de bem que toma esculacho mesmo. Não é tirando o mérito da polícia, a questão investigativa, acho que precisa existir. Mas o vagabundo criminoso não tem que ser isso, o tratamento para ele? Tem muita gente de bem, velho, que quando a polícia às vezes chega e a gente tem corregedoria, tem o poder judiciário, né? Mas aí funciona, será? Cara, eu tenho minhas críticas assim diversas ao Estado, inclusive nesses aspectos que eu tô me utilizando deles para dizer como uma alternativa. Mas é o que a gente tem. Querendo ou não, funcionando mal, funciona ainda. E são as alternativas que a gente tem. Agora, não dá pra gente, por exemplo, deixar o crime rolar como tá rolando aí. A Bahia mesmo, lá, você disse que tá sempre lá em Salvador também, né? Olha o estado da segurança pública daquele lugar, cara. É terrível. E é governado por um petista lá, por exemplo, agora. Eu acho, a minha opinião é que você chegar e sentar o aço na pessoa, como está acontecendo em São Paulo, por exemplo, como eu falei, você comentou de Tarcísio, né, que o assunto foi para Tarcísio. Eu acho que é um equívoco, acho que não pode ser dessa forma, entendeu? Cara, matando o que você sugere, então? A solução aí?
Assim, eu não sou especialista na área de segurança pública, mas eu acho que, por exemplo, o que deveria ser feito, eu acho que um investimento maior na própria polícia, equipamento. Você acha que a câmera no policial é ideal ele ter uma câmera? Eu acho bacana também. É aquilo que eu te falei, quem não deve, não teme. Isso até para desmistificar aquela coisa de que o policial esculacha, que o policial... Entendeu? O bom policial não tem medo de uma câmera, isso só respalda. É um bom começo. Eu acho assim, pelo que eu vejo, o que eu ouço, o que os policiais mais reclamam, na verdade, não é ele ter a autonomia para matar, mas que ele tivesse uma aparelhagem que fosse condizente com a fronte que ele vai estar enfrentando, entendeu? É isso que você vai me perguntar, o que mudaria? Eu acho que o investimento na segurança pública, eu acho que é o que falta. Você começou me perguntando sobre ressocialização nessa área aí, né? Você acha que é a grande socialização? Eu não sei se seria a grande solução, mas é um caminho, né, velho? Eu acho que todo mundo tem uma chance de poder se resolver. Por exemplo, o Brasil é um dos países que mais prende, pô. É um dos que mais prende, não, que mais tem detentos nas cadeias. Superlotação, né? Se não eu acho que a gente tinha que ter mais cadeia para abrigar. Pronto. Para abrigar mais gente que a gente não prende, mais criminoso. É o que eu tô falando a você. Entra a questão do investimento em segurança pública. Eu acho que o caminho deve ser por aí. Mas para quem vem de comunidade é puxado. Véio. Vez ou outra, quando tá em destaque algum tema de segurança pública, tem uma ONG chamada Ressocialização do Bem, que faz uma parceria com o meu canal aqui, para a gente oferecer a oportunidade de cidadãos que veem na ressocialização uma solução plausível participarem desse processo aí, que é recebendo ex-detentos em suas casas. Você topa participar disso daí? Eu vou entrar em contato com eles lá. O problema é de que quando o período, porque eu fico entre aqui e Brasília, né? Aí então, não sei se... Não, a gente acerta. Você topa participar aí? A gente preenche uma fichinha lá e verifica para mandar para você um ex-detento. Depende. Aí tem que ver qual foi o crime que ele cometeu. Por exemplo, eu não colocaria em minha casa um cara que tem vários homicídios. Aí realmente não faz sentido, né? Eu acho que depende do crime. Você acha que a solução para ele é que ele responda pelos seus crimes, pelos seus diversos homicídios? Sim, se ele não vai responder, ele tem em minha casa, né? Então eu acho que você não é tão a favor da ressocialização assim. Não, pô, você tá entendendo o que eu tô falando. Mas eu te assisto, você faz umas perguntas meio apimentadas para poder... O que eu tô falando é que eu acho que essa forma de tratar a segurança pública na base do aço talvez não funcione, entendeu? É uma opinião. Agora, por exemplo, botar um cara, como você me fez uma pergunta aí para poder me apertar, você botaria um cara, um ex-detento? Pô, se fosse um cara com vários homicídios nas costas de estupro, pedofilia, porra. Ó, um filho de 8 anos. Aí você também já ia apelar demais, né, velho? Mas é assim que a maioria da população se sente, cara. Eles não querem ver esses criminosos terríveis que a gente tá cheio, infelizmente, no nosso país, soltos por aí, para que os nossos filhos, as nossas pessoas queridas e a sociedade, de uma forma geral, de bem, esteja à mercê dessa gente que tem que estar, no mínimo, atrás das grades. Eu acho que a gente tem que institucionalizar no país pena de morte, sim, prisão perpétua para quem mereça, só que eu não acho que a solução seja simplesmente você executar por executar, mas a gente tem que endurecer penas. A gente não tem que ficar falando a ressocialização é a grande solução. O Código Penal da gente é de 40. Eu acho que o endurecimento do Código Penal também concordo. Rever penas, essa questão da pena de morte, por exemplo, é uma coisa que, por que não se pensar depender do grau do crime que o cara cometa, entendeu? Por exemplo, eu já vi uma história de um policial que o cara matou o pai da menina, o cara não reagiu, matou num assalto. O cara ainda... Porra, aí um cara desse vai a julgamento, porra, pena de morte. É uma coisa que pode se pensar. A vítima não tem a possibilidade de algo comparado a uma ressocialização, né? Ela não tem uma segunda chance. Tem situação que realmente é complicado. Eu acho que é 2 pesos, 2 medidas. Você tem que botar na balança. Não é que você vai pegar isso e vai... Então não dá pra gente concordar que o Tarcísio não tem ido tão mal assim, se ele tenta combater essa gente que tem que ser combatida? Ali tem que criminosos. Ver, mas será que todos que foram mortos, todos são criminosos? O que acontece no Rio de Janeiro? Cara, se comprovou que alguém não era. Todos que eu vi se comprovou que tinha passagens pela polícia, que estava com envolvimento lá na comunidade com crime. Que trocou tiro. Sim. Se for em legítima defesa do policial. Pois é, eles estão matando policiais. O que é que o policial vai fazer, cara? Vai ter que responder para não morrer. Defesa, aí não... Mas assim, usar disso para matar indiscriminadamente, aí é esse ponto de vista que eu quero chegar, entendeu? Mas é isso, velho. Mas no geral hoje, Lula tá mais no positivo do que no negativo. É isso para você? Para mim ele tá mais no positivo do que no negativo. Alguém que fecha uma arrecadação de 3 trilhões e um déficit de 238 bilhões
essa pessoa está no positivo economicamente? Mas você Tá acha, achando você pobre, acha que, por exemplo? Você acha que hoje o país não está melhor? Melhor Do que o que como, tava cara? A gente antes. está pagando mais imposto. A gente está pagando gasolina. Gasolina, você veio de carro para cá, né? Não, de avião. Ah, mas você tem carro? Tenho, Você abastece aqui em Brasília também? abasteço. 5,85 é o valor médio que não sai dele Eu já há cheguei muito a pagar tempo 8, aqui, né? Isso lá em Salvador. na pandemia. No governo Bolsonaro eu cheguei a pagar 8. Na pandemia. Antes da pandemia. Assim, no final de tava 7, 8 2022 reais. Na tava, pandemia aumentou mais. é, Mas naquela época estava bem mais pesado, pô. 2022 era em torno de 5,10. Hoje é 5,85 na média, para mais. Na média. Mas eu já Tá cheguei bom a um pagar preço 8. desse, por exemplo, cara? Porra, não tá, né? Poderia baixar, mas... Os dados que eu te dei aqui, por exemplo, são dados positivos de um bom governo que vai bem economicamente? Você gosta de dar uma rochadinha. Pô, são os dados, cara. É, Pode pesquisar lá depois, é isso. Arrecadamos um recorde de 3 trilhões, o impostômetro nunca tinha marcado tanta arrecadação e a gente fecha ainda com 232 bilhões de rombo, de déficit. meu amigo, o que eu posso dizer é o seguinte... Que tá melhor. Fala uma coisa que revolucionou então em relação ao governo anterior. Tá muito melhor por causa disso. Só o fato de a gente poder viver numa democracia já é um ganho, pô. Não, mas a gente vivia Porque também, até né? não, até aquele 8 de janeiro você acha que não foi um golpe que tentaram dar no Brasil? É o que eu tô te dizendo. Se Mas há você acha- responsabilidades da Você- direita, de seja lá quem for, a do Lula também, só que ele está blindado. O STF o protege e o maior responsável pela parte que cabia ao governo Lula hoje está intocável, que é o Flávio Dino. Mas é isso, você acha que o 8 de janeiro que aconteceu aqui em Brasília foi uma tentativa de golpe do Brasil? Acho que foi uma tentativa de seguirem ideias erradas de lideranças que não estão pagando por isso e pessoas... Você acha que Bolsonaro deveria Eu vou pagar? dizer Ele assim- tem uma relação direta, na sua opinião? Sim. Eu não vou chamar de inocente assim, porque pô, o pessoal sabe meio que o que estava fazendo. Só que foram enganados, levados por uma ideia errada das lideranças que eles acreditavam que não estão pagando. E os caras estão pagando com penas terríveis. 14, 18 anos para E você acha caras que- que estão sendo levados só pela ideia de uma liderança que não está pagando nada. Entendeu? Eu acho que esse é o grande erro. Mas as lideranças, você tanto acha de que eles mereciam direita anistia? quanto de esquerda, Essa galera merecia anistia, na sua opinião? cara, Uma anistia assim de, porra, tá todo mundo liberado, liberou geral e... assim, não todo mundo, mas Você já quem, viu, você quem já viu os policiais nitidamente... que tentaram fazer a contenção aqui, alguns relatos de Sim, policiais que... então, esses camaradas aí têm que Você acha que continuar tão- presos com rigor da lei. Só que o cara que foi levado por uma ideia da liderança ali, o cara não tem condição nem de subsistir direito, veio pra cá bancado, estava se alimentando, vivendo igual mendigo ali na frente do quartel. Esse cara, pô, coloca uma pena alternativa para ele cumprir aí, porque ele é só um bobão e tenta educar ele politicamente. Eu acho que esse cara tem solução nesse modo de tratamento. Agora, aqueles caras que estão diretamente ligados à liderança, à organização disso, e que foram super violentos, quase matando muitos policiais lá, ou depredando violentamente o patrimônio público, esses caras aí tem que pagar mesmo. É foda, velho. Mas o governo Lula, pô, ninguém tá falando, né? Deixa eu adiantar, velho. Que Tamo minha junto, esposa obrigado já aí tá- pela opinião. Eu que agradeço. Valeu.